Olá a todos e a todas, eu me chamo Jéssica Silva, meu grupo é composto por Josilane Oliveira e Nara Rodrigues. Vamos falar um pouco sobre a culinária africana no Brasil. Elas se adaptaram e hoje fazem parte da culinária afro-brasileira. É preciso voltar um pouco no tempo e relembrar momentos da história do nosso país. Desde a chegada dos portugueses, principalmente no período do Brasil colônia, milhares de negros foram arrancados de suas famílias e de suas culturas para serem trazidos para o Brasil em regime de escravidão. A escravidão foi a página mais difícil da nossa história e triste. Apesar de tantos anos terem se passado que a escravidão foi oficialmente proibida no país, esses efeitos ainda ecoam nas esferas sociais, políticas e econômicas. Uma de suas expressões, com certeza, é a gigantesca herança gastronômica cultural negra que temos no Brasil. As comidas de origem africana e também receitas que depois da chegada aqui foram modificadas em suas técnicas de preparo ou adaptação de ingredientes, dando origem à culinária africana no Brasil ou gastronomia afro-brasileira. A origem dos pratos africanos que no Brasil é pouco conhecida, já que como grande parte das tradições africanas, muitas histórias foram apagadas ou ocultas ao longo dos séculos. Mas sempre é tempo de fazer esse resgate e conhecer mais sobre as comidas de origem africana que fazem parte da mesa dos brasileiros nos dias de hoje. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da comida africana no Brasil. Para começar, precisamos dizer que a África é um continente imenso, com diversas culturas, tradições, pratos típicos diversos em cada um de seus países. A generalização comida africana acaba minimizando o tamanho da diversidade de pratos africanos, ingredientes e modos de preparo que podem ser encontrados em diferentes partes do continente africano. E além da diversidade de comidas de origem africana, ocasionada por essa imensa vastidão geográfica, temos também outros fatores importantes, que ao longo dos anos o continente africano sofreu dominação de países europeus e asiáticos, o que deixou impacto em diversos aspectos da sociedade e, como não poderia deixar de ser, gerou uma grande mistura gastronômica. Por exemplo, em alguns lugares do continente africano, predomina o uso de temperos e condimentos, como canela, pimenta, cravo, louro, alecrim e erva doce. Em outros, o ponto forte são os grãos, leguminosas e ainda os que há de mais tradição, que são o consumo da carne vermelha e dos itens básicos, que são os pães e leite. Com um número enorme de pessoas de diferentes partes do continente africano que foram trazidos ao Brasil, nosso país recebeu influência de todos eles. Uma grande miscelânea de continentes, ingredientes e pratos de comida africana que vieram para o Brasil e começaram a ser adaptados ao nosso clima e misturado com outros ingredientes daqui ou também vieram de outras partes do outro mundo. Eu vou começar falando sobre alguns alimentos que temos aqui no Brasil que foram trazidos, né, da África para cá, como o café, a banana, o coco, o gengibre, o amendoim, o quiabo, o azeite de dendê, a pimenta malagueta, o iame e o jiló, entre outros itens, né, que foram trazidos também, sempre por mercadores, né, os mercadores de escravos. Já os escravos, eles não traziam, né, porque eles não traziam nenhum tipo de ingrediente típico, porque eles já vinham, né, escravizados, aprisionados, né, e viajavam em péssimas condições. A única solução que eles tinham era de improvisar e buscar substituições para seus pratos, né, para a construção desses pratos. Com a sua imensa bagagem cultural, né, os negros, eles logo criavam adaptações para o preparo, né, desses pratos africanos, reinventando e transformando também a arte de cozinhar, né, a arte de fazer a comida africana com o que tinha disponível por aqui, né? Esse movimento da cultura africana, lutando para se manter vivo, né, tentando se adaptar perante essa realidade deles, né? Também traziam vínculos com a ancestralidade
e fortalecia a questão da reconstrução cultural. E a escravidão também, ela explica muito sobre a forma do preparo, né, da comida africana que foi acontecendo aqui no Brasil, porque eram as mulheres negras, né, que eram destinadas a cozinhar, né, a fazer as comidas dos senhores, eram as responsáveis por isso, né. No entanto, elas não poderiam, né, usar os ingredientes da Casa Grande para sua própria alimentação. Assim, na hora de comer, eles se viam obrigados a se adaptar a receitas, né, usando os restos, né, que sobravam da Casa Grande e os que eram destinados, né, para que eles pudessem comer. Os que eram destinados, as comidas que eram destinadas, né, da Casa Grande para as pessoas escravizadas. Então, por isso, você vai encontrar várias comidas africanas no Brasil, né? Vários pratos africanos com misturas com farinhas, porque era algo mais fácil e mais prático e mais barato. Além disso, muito desses pratos, né, podem ser considerados um marco do sincretismo religioso afro-brasileiro, também porque eles foram, né, criados primeiramente como oferendas para os orixás, né, como no candomblé, as comidas elas são feitas para ser oferecidas aos orixás, né, aos rituais, né, nos rituais do candomblé. Só mais tarde, essas comidas essas comidas de origem africana, elas começaram a ser comercializadas, né, como uma forma de gerar, né, renda e se popularizarem, né. A mistura de tudo isso, né, com as tradições indígenas e também as europeias, principalmente a tradição portuguesa, né, que deu a origem, né, a diversos pratos da nossa gastronomia afro-brasileira. E algumas receitas ganharam, né, ganharam de norte a sul, né, na medida em que os povos, né, os negros foram se espalhando pelo Brasil, né, muitas das vezes ganhando essas receitas, esses pratos foram ganhando algumas adaptações, né, no modo de preparo, tanto no modo de preparo ou até mesmo no nome, né. Já algumas continuaram sendo mais tradicionais na Bahia, né? Já que a Bahia foi um dos primeiros estados, o primeiro estado a ser colonizado, né? E também em outras partes do Nordeste, né? Eu vou citar algumas aqui, algumas comidas, né? Trazidas da África, né? De origem africana, que é o acarajé, o abará, a feijoada, o vatapá, o mucuzá, o angu, a pamonha, o cuscuz, a cocada e o caruru. Essas são as comidas, né, que foram trazidas, né, de origem africana. O azeite de dendê também foi um dos ingredientes muito importantes da culinária negra. O dendezeiro, ele é uma palmeira de origem africana, de onde é extraído o azeite, que dá cor, aroma e sabor a tantas deliciosas receitas como o caruru, o vatapá e o acarajé. O acarajé, ele se tornou referência para a nossa cultura. Ele é reconhecido e protegido pelo patrimônio histórico. Ele é especialmente típico da cidade de Salvador, na Bahia, que inclusive é reconhecida como a capital da cozinha afro-brasileira. Para terminar, não podemos deixar de mencionar aqui um dos pratos favoritos do país,
a feijoada, que inclusive que também, né, se originou nas senzalas. Enquanto as melhores carnes iam para as mesas dos senhores, os escravos, eles ficavam com a sobra, né, com o resto, com pés, orelhas de porcos, carne seca, linguiça, onde eram misturados com feijão preto ou mulatinho e cozidos em um grande caldeirão. A feijoada, ela chegou a servir de inspiração para escritores como Pedro Nava em um dos seus livros de memória e para compositores como Chico Buarque de Holanda, que tem uma música onde dá a receita completa de uma feijoada. Um outro fator que ajudou a difundir a comida de origem negra foi a religião africana, né? O candomblé. O candomblé, ele tem, assim, uma relação muito especial com a comida, né? Onde os devotos, eles servem para os santos comida que pertence à tradição africana. Por todo o contexto histórico, social e religioso, as comidas africanas aqui no Brasil são cheias de significados e traduzem um pouco da cultura e das tradições de tantas pessoas que foram arrancadas de seus lares e trazidas à força para viver em um lugar tão distante, com costumes, climas, idiomas e ingredientes tão diferentes. Hoje em dia, os pratos e os temperos da cozinha negra fazem parte da nossa alimentação. São saboreados no nosso dia a dia e também nas festas populares. Os caldos, né, extraídos dos alimentos e misturados com farinha de mandioca ou com farinha de milho são herança dos africanos, né, que no caso é o pirão e o angu. Podemos relembrar também que da África vieram ingredientes tão importantes como o coco e o café. Um outro fato curioso é que muitos desses pratos, né, da gastronomia afro-brasileira fizeram o caminho de volta, né, e passaram a ser consumidos lá na África da forma que foram recriados, né, adaptados aqui no Brasil. E aí, já provou alguma dessas comidas africanas que temos aqui no Brasil? Conta pra gente nos comentários qual é a sua comida favorita da cultura afro-brasileira.